Então, pessoal, falando aqui sobre a prosperidade. As pessoas elas não conseguem entender que quando Deus ele fala de prosperidade na Bíblia, que as bênçãos já estão preparadas, Deus está falando de prosperidade em todas as áreas da Bíblia. Mas nós vivemos um tempo tão difícil, onde as coisas são usadas de forma pejorativa. As pessoas pegam um texto da Bíblia e ali isolam aquele texto e não pregam o contexto, não pregam ali o modo geral da palavra e pega ali, olha, não, vocês vão ser abençoados. Pega essa palavra de Jeremias, que é a que eu vou ler aqui, que está em Jeremias 29:11, que fala assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, planos de fazê-los prosperar e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí eles pegam esse versículo isolado e pregam, olha, não, Deus tem pensamentos de te fazer prosperar. Só que eu quero dizer para você, amado, esse texto aqui está num contexto onde o povo estava cativo, que foi o próprio Deus que entregou ele na mão dos babilônicos ali. Por quê? Porque o povo estava adorando outros deuses. E parece que nós estamos falando dos tempos atuais. As pessoas estão ali de manhã adorando ao Senhor e no outro momento adorando a Baal, adorando a outros deuses, adorando ao dinheiro, adorando outras coisas. Então Deus ele permite sim você perder coisas, porque o reino de Deus nunca será sobre coisas, mas sobre pessoas. O reino de Deus é sobre pessoas. Jesus morreu não para te dar coisas, Jesus morreu para dar vida a pessoas que estão perdidas. A Bíblia vai dizer em uma parábola que haviam 2 filhos. E o pai falou assim, olha, vem aqui e me ajuda na minha vinha. Um disse que ia e não foi. E o outro disse que não ia e depois foi. E aí Jesus ele fala assim, qual fez a vontade do pai? Aquele que disse que não iria, mas ele foi. E muitos são assim. Muitos falam, não, eu vou fazer, não, eu vou ajudar, e não fazem. E aí a pessoa quer ter prosperidade e ela não entende que quando Deus ele abençoa alguém com um dom de prosperidade financeira, que eu estou falando aqui agora, porque prosperidade não é sobre dinheiro. Prosperidade é você ser bem-aventurado, está ali no significado do dicionário. Né? Se você jogar aí no Google, no Wikipedia, vai aparecer ali, ser feliz, ser uma pessoa que é bem-aventurada. É um estado de espírito, uma pessoa próspera, prosperidade. Só que pegaram essa palavra e colocaram como prosperidade financeira, de dinheiro. Então, as pessoas, elas ligaram a prosperidade a isso. E quando Deus ele fala que, olha, eu tenho planos de fazer você prosperar, e tem pessoas que pegam só essa passagem, só que ali o povo estava em cativeiro. Eu estava falando assim, se vocês me buscarem, me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Quer dizer, Jesus está falando, volta para mim. Deus está falando, se volta para mim, larga os outros deuses, larga os seus pensamentos que estão em outras coisas, em pessoas, em situações, em dinheiro, para adorar somente a mim. E Deus, ele continua fazendo a mesma coisa. Às vezes você vai ser entregue ali na mão do inimigo para você poder se lembrar do seu Deus. Tem pessoa que tem que perder tudo, tem pessoas que tem que estar ali no aperto para poder se voltar ao Senhor. Então Deus ele permite sim essas situações, porque Deus ele não está ligando para a sua carne, para o seu sofrimento na carne, irmãos. Porque o nosso tempo aqui, ele é passageiro. Talvez você vai viver 20, talvez você vai viver 30, talvez você vai viver 80, e como a Bíblia vai dizer que a idade máxima do homem é até 120 anos, talvez tem pessoas que vão chegar aos 120 anos. Mas isso é um tempo passageiro. Nós temos uma eternidade, a eternidade é muito tempo, meu amado. E o que você está disposto a deixar para trás por causa de Deus? Então Deus ele se importa com a sua alma, não é com a sua carne. Porque isso aqui, quando você morrer, é pó, e para o pó tornará. Mas a sua alma é eterna. Aonde você quer passar a sua eternidade? Então se Deus que tiver que fazer você apertar, para você poder se voltar para Ele, Ele vai. Porque o Senhor, Ele permite situações adversas na minha e na sua vida. Tanto que tem uma passagem que vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, não é só o que eu gosto, não é só o que eu quero. São coisas que talvez não vão agradar a minha carne, talvez vão me tirar da minha zona de conforto, mas cooperam para o meu bem. Então talvez, amado, você esteja orando, esteja pedindo a Deus e as coisas na sua vida estão difíceis nessa área aí
financeira, mas talvez você é próspero, é bem-aventurado. De uma coisa eu sei, isso não anula o fato de Deus proteger os seus. A Bíblia vai dizer que Davi, quando escreve o Salmo, ele diz: já fui moço, já fui velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Quer dizer, o povo estava aqui em Jeremias 29 no cativeiro, mas eles não estavam ali passando necessidade. Mesmo naquela situação, na situação adversa, Deus os guardou. Tanto que nós temos vários aqui que foram guardados durante essa época. Um deles, Daniel. Daniel, ele cresceu ali na terra da aflição. Outro, José, estava ali, foi preso, foi acusado injustamente, foi jogado dentro de uma cisterna, foi levado cativo, foi vendido como escravo, foi prisioneiro por algo que ele não fez. Só que em todo momento Deus estava guardando José. Parece loucura, mas Deus trabalha dessa maneira, de uma maneira que eu e você não entendemos. E ali José estava sendo próspero. Ai, irmã, mas ele estava preso, mas ali era uma prosperidade, porque mesmo em meio a todas aquelas situações adversas, o coração de José ainda estava no Deus de Israel. José, mesmo estando em situações que ele não queria estar, que ele não pediu para estar, por causa somente de um propósito de Deus na vida dele, José continuou crendo, e ali ele vivia uma prosperidade. É um estado de espírito, amados. Quando a palavra vai dizer bem-aventurado, eu me lembro daquele texto, o Sermão da Montanha, que está ali em Mateus 5, onde Jesus fala: bem-aventurados sois vós que são pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos, caluniados pelo meu nome. É uma coisa totalmente contrária, que vai de contramão com o mundo, com a sociedade que nós vivemos hoje. Porque para você estar ali vivendo algo, para você ser bem-aventurado, que significa mais do que feliz, você tem que ter status, você tem que ter posses materiais, você tem que ter tudo ali na hora que você quer. Você pode ter, comprar o que você quiser. Mas para Deus não é isso, prosperidade não é isso. Então por isso que o evangelho da prosperidade cai por terra dentro da palavra de Deus. Os discípulos, eles eram bem-aventurados, eles eram prósperos, porque eles tinham a presença de Deus na vida deles. Só que eles foram perseguidos, foram caluniados, foram presos, foram mortos. Paulo era rico, irmãos. Se nós formos estudar ali o contexto histórico, Paulo era rico. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era poliglota, Paulo era inteligentíssimo, Paulo sabia a lei, era fariseu. Só que Paulo, ele teve que deixar tudo para trás para poder servir a Jesus. Então a prosperidade financeira que Paulo tinha acabou. Só que Paulo era bem-aventurado, porque a nossa busca não é aqui nessa terra. Por isso temos criado cristãos fracos, raquíticos, fracos espirituais. Porque as pessoas estão ensinando para ele que para você ser filho de Deus, você tem que ter dinheiro, você tem que ser rico. Não, irmãos, não. Deus não vai deixar de faltar nada. Ele guardou o povo no deserto, 40 anos maná. Era o que eles queriam comer, tanto que eles eram murmuradores chatos pra caramba. Como nós somos hoje em dia, piores até, murmuramos por qualquer coisa. Tá calor, a gente reclama, tá frio, a gente reclama. Só que era o que eles precisavam. Então Deus nunca deixou a roupa acabar, nunca deixou o sapato acabar. Deus nunca deixou nada acabar, Deus guardou eles ali. Então Deus não vai deixar você, mesmo na aflição, mesmo ali no cativo, mesmo no cativeiro, Deus vai te guardar. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Só que nem todos serão ricos. Então estão ensinando errado. E aí quando a pessoa se frustra, que ela não consegue atingir, vê o irmão, ai, aquele ali tem um carrão, ai, aquele ali consegue ajudar todo mundo, aquele doa 30 cestas básicas, que você não consegue, que você só tem ali o suficiente para sobreviver, aí você desiste. Mas muitas vezes não é culpa sua. Só que esses que estão ensinando a palavra errada, eles vão pagar. Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse: ai daqueles que tirarem um ponto, tirarem uma letra dessa palavra. E ai daqueles que acrescentarem. Aqueles que tirarem sua parte da árvore da vida será tirada também. Então, por favor, irmãos, abra os seus olhos, leia a palavra. Comece a buscar mais. Não sabe, pede ajuda. Mas comece a ter entendimento, comece a orar para Deus te dar sabedoria. Ora com a Bíblia na cabeça e fala: Deus, me dá sabedoria, me faz entender essa palavra. Parece loucura, mas funcionou assim comigo. Então que Deus abençoe você, que você tenha esse discernimento. Ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas é isso, irmãos.